Como funciona a máquina econômica? Ou melhor, a economia funciona como uma máquina, mas muitas pessoas não entendem ou não concordam sobre como funciona a máquina econômica. E isso levou muito sofrimento econômico desnecessário. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Investimento em Moçambique. Eu sou o Fraser Feijão, este é o seu canal. No vídeo de hoje vamos falar como funciona a máquina econômica. Se você gostou do tema do vídeo, então subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para receber todos os vídeos do canal. Vamos ao vídeo. Só para lembrar do tema, hoje vamos falar sobre como funciona a máquina econômica. A máquina econômica é composta de algumas partes simples e muitas transações simples, que são repetidas várias vezes, 1 bilhão de vezes. Essas transações são, acima de tudo, impulsionadas pela natureza humana e criam três forças principais que impulsionam a economia. A primeira força, crescimento de produtividade. A segunda força, o ciclo de dívida de curto prazo. E a terceira força, o ciclo de dívida de longo prazo. Veremos essas três forças, como colocá-las uma sobre a outra, criar um bom modelo para acompanhar os movimentos econômicos e descobrir o que está acontecendo agora. Vamos começar com a parte mais simples da economia, as transações. Uma economia é simplesmente a soma de transações que a compõem. Uma transação é uma coisa muito simples. Você faz transações o tempo todo. Toda vez que você compra algo, você cria uma transação. Cada transação consiste em um comprador trocando dinheiro ou crédito com um vendedor de bens, serviços ou ativos financeiros. O crédito gasto como dinheiro, então somado o dinheiro gasto e a quantidade de crédito gasto, você pode saber o gasto total. A quantidade total dos gastos impulsionam a economia. Se você dividir o valor gasto pela quantidade vendida, obtém o preço. Isso é uma transação. É o alicerce da máquina econômica. Todos os ciclos e todas as forças em uma economia são impulsionados por transações. Então, se pudermos entender as transações, podemos compreender toda a economia. Um mercado consiste em todos os compradores e todos os vendedores fazendo transações para a mesma coisa. Por exemplo, há um mercado de vegetais, há um mercado de aviões, um mercado de ações e mercados para milhões de coisas. Uma economia consiste em todas as transações, em todos os seus mercados. Se você somar o gasto total e a quantidade total vendida em todos os mercados, você tem tudo o que precisa saber para entender a economia. É tão simples assim. Pessoas, empresas, bancos e governos se envolvem em transações de maneira que acabei de descrever. Troca de dinheiro e crédito por bens, serviços e ativos financeiros. O maior comprador e vendedor é o governo, que consiste em duas partes importantes. Um governo central, que arrecada impostos e gasta dinheiro, e um banco central, que é diferente de outros compradores e vendedores porque controla a quantidade de dinheiro e crédito na economia. Ele faz isso influenciando as taxas de juros, imprimindo dinheiro novo. Por essas razões, como veremos, o Banco Central é um importante jogador no fluxo de crédito. Eu quero que você preste atenção ao crédito. O crédito é a parte mais importante da economia e é provavelmente menos compreendido. É a parte mais importante porque é a maior e parte mais volátil. Assim como compradores e vendedores vão ao mercado para fazer transações, assim como os credores e devedores. Os credores geralmente querem transformar seu dinheiro em mais dinheiro e os mutuários geralmente querem comprar algo que não podem pagar, como uma casa ou um carro, ou querem investir algo como iniciar um negócio. O crédito pode ajudar os dois credores e os mutuários a conseguirem o que querem. Os mutuários prometem reembolsar o valor emprestado chamado de principal, mas um valor adicional chamado de juros. Quando as taxas de juros estão altas, há menos empréstimos porque é caro. Quando as taxas de juros estão baixas, os empréstimos aumentam porque são mais baratos. Quando os mutuários prometem pagar, os credores acreditam neles. O crédito é criado. Quaisquer duas pessoas podem concordar em criar um crédito de nada. Isso parece bastante simples, mas o crédito é complicado porque temos nomes diferentes. Assim que o crédito é criado, independentemente se transforma em dívida. A dívida é tanto um ativo para o credor quanto um passivo para o devedor. No futuro, quando o mutuário reembolsar o empréstimo acrescido de juros, o ativo e o passivo desaparecem e a transação é liquidada. Então, por que o crédito é tão importante?
Porque quando um mutuário recebe crédito, ele consegue aumentar seus gastos. E lembre-se, os gastos impulsionam a economia. E isso ocorre quando os gastos de uma pessoa são a renda de outra pessoa. Pense nisso. Cada metical que você gasta, alguém ganha. E cada metical que você ganha, alguém gastou. Então, quando você gasta mais, alguém ganha mais. Quando a renda de alguém aumenta, os credores ficam mais dispostos a emprestar dinheiro a ele, porque agora é mais digno de crédito. Um mutuário digno de crédito tem duas coisas: a capacidade de reembolso e garantia. Ter muita renda em relação à sua dívida lhe dá a capacidade de pagar. No caso de ele não poder pagar, ele tem ativos valiosos para usar como garantia que podem ser vendidos. Isso faz com que os credores se sintam à vontade para emprestar dinheiro a ele. Assim, o aumento de renda permite o aumento dos empréstimos, que permite o aumento dos gastos. E como os gastos de uma pessoa são a renda de outra pessoa, isso leva a mais empréstimos e assim por diante. Esse padrão de autorreforço leva ao crescimento econômico e é por isso que temos ciclos. Em uma transação, você tem que dar algo para obter algo. E quanto você ganha depende do que você produz ao longo do tempo. Aprendemos que o conhecimento acumulado aumenta. São os padrões de vida que chamamos de crescimento de produtividade, aqueles que foram inventados, e os trabalhadores aumentam sua produtividade e os seus padrões de vida mais rapidamente do que os complacentes e preguiçosos. Mas isso não é necessariamente verdade no curto prazo. A produtividade é mais importante ao longo prazo, mas o crédito é mais importante a curto prazo. Isso ocorre porque o crescimento da produtividade não flutua muito, então não é um grande impulsionador de oscilações econômicas. A dívida permite consumir mais do que produzimos quando adquirimos e nos obriga a consumir menos do que produzimos quando pagamos de volta. As oscilações da dívida ocorrem em dois grandes ciclos. Uma dívida pode levar cerca de 5 a 8 anos, embora a maioria das pessoas sinta as oscilações. Elas normalmente não as vê como ciclos porque as vê muito de perto dia a dia, semana a semana. Neste capítulo vamos dar um passo atrás e examinar essas três grandes forças e como elas integram para compor nossas experiências. Como mencionado, as oscilações em torno da linha não se devem a quanto inovação ou trabalho árduo que existe, mas principalmente a quantidade de crédito que existe. Vamos por um segundo imaginar uma economia sem crédito. Nesta economia, a única maneira de aumentar meus gastos é aumentar a minha renda. O que exige que eu seja mais produtivo e trabalhe mais. O aumento da produtividade é o único caminho para o crescimento. Como meus gastos são a renda de outra pessoa, a economia cresce cada vez que eu ou qualquer outra pessoa é mais produtiva. Se acompanhamos as transações e jogamos isso, veríamos uma progressão como a linha de crescimento da produtividade. Mas porque tomamos emprestado, temos ciclos. Isso não se deve a nenhuma lei ou regulamento, é devido à natureza humana e à forma como o crédito funciona. Pense no empréstimo como simplesmente uma maneira de impulsionar os gastos. Para comparar algo que você não pode pagar, você precisa gastar mais do que ganha. Para fazer isso, você precisa essencialmente pedir emprestado ao seu futuro. Ao fazer isso, você cria um tempo no futuro que você precisa gastar menos do que ganha para pagá-lo de volta. Muito rapidamente se assemelha a um ciclo. Basicamente, sempre que você empresta, você cria um ciclo. Isso é tão verdadeiro para um indivíduo quanto para a economia. É por isso que entender o crédito é tão importante, pois põe em movimento uma série de eventos mecânicos e previsíveis que acontecerão no futuro. Isso torna o crédito diferente do dinheiro. O dinheiro é com o que você liquida as transações. Quando você compra um refrigerante de um barman com dinheiro, a transação é liquidada imediatamente. Mas quando você compra uma cerveja com crédito, é como abrir uma conta do bar. Você está dizendo que promete pagar no futuro. Você e o barman criam um ativo e um passivo. Você acabou de criar crédito a partir do nada. Não é até que você pague a conta do bar, mais tarde, que o ativo e o passivo desaparecem, a dívida desaparece e a transação é liquidada. A realidade é que a maior parte dos que as pessoas chamam de dinheiro é na verdade crédito. Lembre-se,
Em uma economia sem crédito, a única maneira de aumentar seus gastos é produzir mais. Mas uma economia com crédito, você também pode aumentar seus gastos com empréstimos. Como resultado, uma economia com crédito tem mais gastos e permite que a renda suba mais rapidamente do que a produtividade no curto prazo, mas não ao longo prazo. Agora não me interpreta mal. O crédito não é necessariamente algo ruim, que apenas causa ciclos. É ruim quando financia o consumo excessivo que não pode ser reembolsado. No entanto, é bom quando aloca recursos de forma eficiente e produzir renda para que você possa pagar a dívida. Por exemplo, se você pedir dinheiro emprestado para comprar uma geladeira grande, isso não gerará renda para você pagar a dívida. Mas se você pedir dinheiro emprestado para comprar um trator e esse trator permite que você colha mais colheitas e ganhe mais dinheiro, então você pode pagar a sua dívida e melhorar seus padrões de vida. Em uma economia com crédito, podemos acompanhar as transações e ver como o crédito gera crescimento. Deixe-me lhe dar um exemplo. Suponho que você ganhe 100 mil meticais por ano e não tenha dívidas. Você é digno de crédito suficiente para emprestar 10 mil meticais, digamos, em um cartão de crédito para que você possa gastar 110 mil meticais, mesmo ganhando apenas 100 mil meticais. Como seus gastos são a renda de outra pessoa, alguém está ganhando os 110 mil meticais. A pessoa que ganha 110 mil meticais sem dívidas pode emprestar 11 mil meticais. Então ele pode gastar 121 mil meticais, mesmo tendo ganhado apenas 110 mil meticais. Seus gastos são a renda de outra pessoa e seguindo as transações podemos começar a ver como esse processo funciona em um padrão de autorreforço. Mas lembre-se, o empréstimo cria ciclos e se o ciclo sobe, eventualmente precisa descer. Isso nos leva ao ciclo de dívida de curto prazo. À medida que a atividade econômica aumenta, vimos uma expansão. A primeira fase do ciclo da dívida de curto prazo. Os gastos continuam a aumentar, os preços começam a subir. Isso acontece porque o aumento dos gastos é alimentado pelo crédito, que pode ser criado instantaneamente do nada. Quando a quantidade de gastos e a renda cresce mais rápido do que a produção de bens, os preços sobem. Quando os preços sobem, chamamos isso de inflação. O Banco Central não quer muita inflação, porque causa problemas. Vendo os preços subir, aumenta as taxas de juros. Com taxas de juros mais altas, menos pessoas podem se dar o luxo de pedir dinheiro emprestado e o custo das dívidas existentes aumenta. Pense nisso como os pagamentos mensais do seu cartão de crédito subindo. Como as pessoas emprestam menos e têm pagamentos de dívidas mais altas, elas têm menos dinheiro sobrando para gastar. Então, os gastos diminuem e como o gasto de uma pessoa é a renda de outra pessoa, a renda cai e assim por diante. Quando as pessoas gastam menos, os preços caem. Chamamos isso de deflação. A atividade econômica diminui e temos uma recessão. Se a recessão se torna muito grave e a inflação não for mais um problema, o Banco Central vai baixar as taxas de juros para fazer com que tudo volte a subir. Com juros baixos, amortizações de dívidas são reduzidas e empréstimos e gastos aumentam. E vemos outra expansão. Como você pode ver, a economia funciona como uma máquina. No ciclo de dívida de curto prazo, os gastos são limitados apenas pela disposição de credores e tomadores de fornecer e receber crédito. Quando o crédito está facilmente disponível, há uma expansão econômica. Quando o crédito não está facilmente disponível, há uma recessão. E observe que os ciclos é controlado principalmente pelo Banco Central. O ciclo de dívida de curto prazo normalmente dura de 5 a 8 anos e acontece rapidamente por décadas. Mas observe que o fundo e o topo de cada ciclo termina com mais crescimento do que o ciclo anterior e com mais dívidas. Por quê? Porque as pessoas insistem, elas têm uma inclinação para emprestar e gastar mais em vez de pagar dívidas. É a natureza humana. Por causa disso, por longos períodos de tempo, as dívidas aumentam.
mais rapidamente do que as rendas, criando o ciclo de dívida de longo prazo. Apesar das pessoas se tornarem mais endividadas, os credores concedem crédito ainda mais livremente. Por quê? Porque todo mundo acha que as coisas estão indo muito bem. As pessoas estão apenas se concentrando no que está acontecendo ultimamente. E o que tem acontecido ultimamente? Os rendimentos aumentaram. Os valores dos ativos estão subindo. O mercado de ações ruins é um bem. Vale a pena comprar bens, serviços e ativos financeiros com dinheiro emprestado. Quando as pessoas fazem isso, chamamos isso de bolha. Assim, embora as dívidas estejam crescendo, as rendas estão crescendo quase tão rápido quanto para compensá-las. Vamos chamar a relação entre dívida e renda de cada dívida. Enquanto os rendimentos continuarem a aumentar, o fardo da dívida permanece administrável. Ao mesmo tempo, os valores dos ativos disparam. As pessoas emprestam enormes quantias de dinheiro para comprar ativos como investimentos, fazendo com que seus preços subam ainda mais. As pessoas se sentem ricas, então mesmo com o acúmulo de muitas dívidas, o aumento de renda e do valor dos ativos ajuda mutuários a permanecerem dignos de crédito por muito tempo. Mas isso, obviamente, não pode continuar para sempre. Ao longo de décadas, os encargos de dívida aumentam lentamente, criando pagamentos de dívida cada vez maiores. Em alguns momentos, os pagamentos de dívidas começam a crescer mais rápido do que a renda, forçando as pessoas a reduzir os seus gastos. E como os gastos de uma pessoa são a renda de outra, a renda começa a cair, o que torna as pessoas menos dignas de crédito, fazendo com que os empréstimos caiam. Pagamentos de dívidas continuam a aumentar, o que faz os gastos cair ainda mais e o ciclo se inverte. Este é o pico da dívida de longo prazo. Os encargos da dívida simplesmente se tornaram muito grandes. Aconteceu pela mesma razão que aconteceu no Japão em 1989 e nos Estados Unidos em 1929. Agora a economia começa a desalavancar. Em uma desalavancagem, pessoas cortam gastos, a renda cai, o crédito desaparece, os preços de ativos caem, os bancos são exprimidos, o mercado de ações cai, as tensões sociais aumentam e a coisa toda começa a se alimentar de outra maneira. À medida que os rendimentos caem, os pagamentos das dívidas aumentam, os mutuários são pressionados, não mais dignos de crédito, o crédito seca e os mutuários não podem mais emprestar dinheiro suficiente para pagar as suas dívidas. Lutando para preencher esse buraco, os mutuários são forçados a vender ativos. A corrida para vender ativos inunda o mercado. É quando o mercado de ações entra em colapso. Os tanques de mercado imobiliário e os bancos ficam em apuros. À medida que os preços de ativos caem, o valor dos tomadores de garantias podem cair. Isso torna os mutuários ainda menos dignos de crédito. As pessoas se sentem pobres, o crédito desaparece rapidamente. Menos gastos, menos renda, menos riqueza, menos crédito, menos empréstimos e assim por diante. É um ciclo vicioso. E isso parece semelhante a uma recessão, mas a diferença aqui é que as taxas de juros não podem ser reduzidas para salvar o dia. Em uma recessão, a redução das taxas de juros funciona para estimular os empréstimos. No entanto, em uma desalavancagem, a redução das taxas de juros não funciona porque as taxas de juros já estão baixas e logo chegam a 0%. Assim, o estímulo acaba. A diferença entre uma recessão e uma desalavancagem é que, em uma desalavancagem, os encargos da dívida de mutuários simplesmente ficou muito grande e não pode ser aliviado pela redução das taxas de juros. Os credores percebem que as dívidas se tornaram grandes demais para serem totalmente pagas. Os mutuários perdem a capacidade de reembolsar e as suas garantias perdem valor. Eles se sentem prejudicados pela dívida. Eles nem querem mais. Os credores param de emprestar, os mutuários param de emprestar. Pense na economia como não merecedora de crédito, assim como um indivíduo. Então, o que você faz sobre uma desalavancagem? O problema é que os encargos da dívida são muito altos e devem ser reduzidos. Existem 4 maneiras de isso acontecer. Primeira, pessoas, empresas e o governo cortam seus gastos. A segunda, as dívidas são reduzidas por inadimplência e restrições. Terceiro, a riqueza é redistribuída dos possuídos para os não tendo. Quarto, o Banco Central imprime dinheiro novo. Essas 4 formas aconteceram
em todas as desalavancagens da história moderna. Normalmente, os gastos são cortados primeiro. Como acabamos de ver, pessoas, empresas, bancos, até governo apertam o cinto e cortam seus gastos para que possam pagar suas dívidas. E isso, muitas vezes, referindo como austeridade. Quando os mutuários param de assumir novas dívidas e começam a pagar dívidas antigas, você pode esperar que o peso da dívida diminua, mas acontece o contrário, porque os gastos são cortados e os gastos de um homem são a renda de outro. Isso causa rendimentos que caem. Eles caem mais rápido do que as dívidas são pagas e o fardo da dívida realmente piora. Como vimos, esse corte nos gastos é deflacionário e doloroso. Empresas são obrigadas a cortar custos, o que significa menos empregos e mais desempregos, e isso leva ao próximo passo. As dívidas devem ser reduzidas. Muitos mutuários se veem incapazes de pagar seus empréstimos e as dívidas de um mutuário são os ativos de um credor. Quando os mutuários não pagam o banco, as pessoas ficam nervosas, porque o banco não poderá pagá-los, então eles correm para retirar o seu dinheiro do banco. Os bancos são exprimidos e as pessoas, empresas e bancos não pagam as suas dívidas. Essa severa contração econômica é uma depressão. Uma grande parte de uma depressão são as pessoas descobrindo muito do que pensavam foi a sua riqueza, não está realmente lá. Muitos credores não querem que os ativos desapareçam e concordam com a reestruturação da dívida. A reestruturação da dívida significa que os credores são pagos de volta menos ou ser pago de volta em um período de tempo mais longo ou uma taxa de juros mais baixo que foi acordado primeiro. De alguma maneira, um contrato é quebrado de uma forma que reduz a dívida. Os credores preferem ter um pouco de algo do que tudo do nada. Embora a dívida desapareça, a reestruturação da dívida faz com que os valores da renda ativos desapareçam mais rapidamente. Então, o fardo da dívida continua a piorar. Como cortar gastos reduz dívidas também, é doloroso e deflacionário. Tudo isso impacta o governo central, porque rendas mais baixas, menos emprego, significa que o governo arrecada menos imposto. Ao mesmo tempo, precisa aumentar seus gastos porque o desemprego aumentou. Muitos dos desempregados têm poupanças inadequadas e precisam de apoio financeiro do governo. Além disso, os governos criam planos de estímulo e aumentam os seus gastos para compensar a queda da economia. Os déficits orçamentais dos governos explodem em uma desalavancagem porque gastam mais do que ganham em imposto. Isto é o que está acontecendo quando você ouve sobre os déficits orçamentais no noticiário. Para financiar os déficits, os governos precisam aumentar os impostos ou emprestar dinheiro, mas com a queda da renda e tantos desempregos, de quem virá o dinheiro? Como os governos precisam de mais dinheiro e como a riqueza está fortemente concentrada nas mãos de uma pequena percentagem de pessoas, os governos naturalmente aumentam os impostos sobre os ricos, o que facilita a redistribuição da riqueza na economia dos que têm e aos que não têm. Os que não têm, que estão sofrendo, começam a se ressentir dos ricos. Os ricos têm, sendo pressionados pela economia fraca, queda dos preços dos ativos, impostos mais altos, começam a se resistir dos que não têm. Se a depressão continuar, a desordem social pode surgir. As tensões não só aumentam dentro do país, como também podem aumentar entre países, especialmente países devedores e credores. Essa situação pode levar a mudanças políticas que às vezes podem ser extremas. Pressão para fazer algo para acabar com a depressão aumenta. Lembre-se, a maior parte dos que as pessoas pensam ser dinheiro era na verdade crédito. Então, quando o crédito desaparece, as pessoas não têm dinheiro suficiente. As pessoas estão desempregadas por dinheiro. E você se lembra de quem pode imprimir dinheiro? O Banco Central pode. Já tendo baixado as suas taxas de juros para quase zero, é forçado a imprimir o dinheiro. Ao contrário de corte de gastos, redução de dívida e redistribuição da riqueza, imprimir dinheiro é inflacionário e estimulante. E, eventualmente, o Banco Central imprime dinheiro novo, de nada do nada, e usa para comprar ativos financeiros e títulos do governo. E isso acontece em muitos países. Os bancos centrais ao redor do mundo que podiam imprimir muito dinheiro também, ao comprar ativos financeiros com esse dinheiro, ajudam a aumentar os preços dos ativos, o que torna as pessoas mais dignas de crédito. No entanto, isso só ajuda aqueles que possuem ativos financeiros. Você vê, o Banco Central pode imprimir dinheiro,
mas só pode comprar ativos financeiros. O governo central, por outro lado, pode comprar bens e serviços e colocar dinheiro às mãos do povo, mas não pode imprimir dinheiro. Então, para estimular a economia, os dois devem cooperar. Ao comprar títulos do governo, o Banco Central basicamente empresta dinheiro ao governo, permitindo que incorra em déficits e aumenta os gastos dos bens e serviços por meio dos seus programas de estímulos e subsídios de desemprego. Isso aumenta a renda das pessoas, bem como a dívida do governo. No entanto, reduzirá o peso total das dívidas da economia. Este é um momento muito arriscado. Os formuladores de políticas precisam equilibrar as 4 maneiras pelas quais a dívida os encargos caem. As formas deflacionárias precisam se equilibrar como as formas inflacionárias, para manter a estabilidade. Se balançando corretamente, pode haver uma bela desalavancagem. Você vê, uma desalavancagem pode ser feia ou pode ser bonita. Como uma desalavancagem pode ser bonita? Embora uma desalavancagem seja uma situação difícil, lidar com uma situação difícil da melhor maneira possível é lindo. Em uma bela desalavancagem, as dívidas caem em relação à renda, o crescimento econômico real é positivo e a inflação não é um problema. É alcançado por teor e o equilíbrio certo. O equilíbrio certo requer uma certa combinação de corte de gasto, a redução de dívidas, transferência de riqueza e imprimir dinheiro para aumentar a estabilidade econômica e social. As pessoas perguntam se imprimir dinheiro aumentará a inflação. Não vai se compensar a queda do crédito. Lembre-se, gastar é o que importa. Um metical de gastos pagos com dinheiro tem o mesmo efeito sobre o preço que um metical de gastos pagos com crédito. Ao imprimir dinheiro, o Banco Central pode compensar o desaparecimento do crédito com um aumento de quantidade de dinheiro. Para dar a volta por cima, o Banco Central precisa não apenas inflar o crescimento da renda, mas obter a taxa de crescimento da renda maior do que a taxa de juros sobre a dívida acumulada. Então, o que quero dizer com isso? Basicamente, a renda precisa crescer mais rapidamente do que a dívida cresce. Você precisa imprimir dinheiro suficiente para obter a taxa de crescimento da renda, acima da taxa de juros. No entanto, imprimir dinheiro pode ser facilmente absurdo porque é muito fácil de fazer e as pessoas preferem essas alternativas. A chave é evitar imprimir muito dinheiro e causar uma inflação inaceitavelmente alta, como fez a Alemanha durante a sua desalavancagem na década de 1920. Se os formuladores de políticas alcançaram o equilíbrio certo, uma desalavancagem não será tão dramática. O crescimento é lento, mas os encargos da dívida diminuem. Essa é uma bela desalavancagem. Quando os rendimentos começam a aumentar, os mutuários começam a parecer mais dignos de crédito. E quando os mutuários parecem mais dignos de crédito, os credores começam a emprestar dinheiro novamente. Os encargos da dívida finalmente começam a cair, capaz de pedir dinheiro emprestado. As pessoas podem gastar mais. Eventualmente, a economia começa a crescer novamente, levando à fase de deflação do ciclo da dívida de longo prazo. Embora o processo de desalavancagem possa ser horrível se for mal administrado, se bem manuseado, eventualmente resolverá o problema. Leva cerca de uma década ou mais para que os encargos de dívida caiam e a atividade econômica volte ao normal. Daí o termo década perdida. Claro, a economia é um pouco mais complicado. Chegamos à reta final do nosso vídeo, onde estávamos a falar sobre como funciona a economia. Se você gostou do vídeo, esquece de subscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos do canal. Não se esqueça do seu comentário e o seu like. Eu sou Eufrásio Rafael João, este é o seu canal Investimento em Moçambique. Até o próximo vídeo.